Olá pessoal, vamos para mais um vídeo do canal, vídeo 2 aí da mentoria, da nova mentoria. E hoje eu vou falar a aula 6, aula 7, aula 8, aula 9 e a 10 que foi passado lá. Lembrando pessoal, que já foi postado aí o vídeo 1, que está da aula 1 à aula 6. Tudo que eu estou passando a vocês é o que foi falado lá. Se ficar um pouco repetitivo, devido ao que foi passado lá, eu fui anotando e da forma como foi passado lá, eu estou passando para vocês aí para conhecimento. Já de início, se você gostar desse conteúdo, valorize o dono dessas estratégias, vai lá e faça assinatura. Não é recomendação de nada, nem intuito de prejudicar a venda de curso de ninguém. É simplesmente conhecimento. Se você gostar, vá lá, faça as assinaturas deste conteúdo. Eu vou passar para vocês o que você vai estar adquirindo ao comprar essas estratégias lá, nas estratégias Flix. Aula 6. Conhecendo as 7 estratégias. Aí ele começa falando assim: as estratégias primárias dele lá são chá do dia, o sniper no dólar, sniper no índice, o Jack Valente no dólar, o Jack no índice, o receita de bolo, o chá do dia. Ele fala sempre, isso aí ele enfatiza lá, seguir a estratégia. Você vai escolher uma estratégia, que todas as estratégias dele, segundo ele, são assertivas. E você vai até o gain ou até o loss. Você não vai ficar, não troca de estratégia no meio de uma operação, de forma alguma. Você siga ela. Se você está no Jack, vai até o final. Se você está no Sniper do índice, vai até o final. Está no receita de bolo, vai até o final. Não troque, não faça mais de uma operação. Espere terminar para começar uma nova. E ele fala, seguir a tendência. Seguir o que as estratégias dele lá mostram. Seguir tendência, que todas as estratégias dele são baseadas em tendência. Conhecendo as estratégias. Aí ele fala o seguinte, que vai deixar duas dessas estratégias para o final. Ele vai falar as 5 primeiras. E ele fala lá, enfatiza, que ele vai desafiar alguém a perder dinheiro com as suas estratégias. Essas duas últimas, que ele vai deixar pro final, ele diz que vai desafiar. Segundo ele, não há garantia de nada, mas que ele não perde de forma alguma com essas duas estratégias que ele vai deixar pro final. Bem, aí ele fala, a primeira estratégia dele aí é o chá do dia. Ele fala, aí ele vem enfatizar o seguinte, qual que é o segredo aí da mudança aí dessas 7 estratégias? Aí ele fala para entrar atrasado. Isso aí é o que ele sugeriu lá na primeira e segunda mentoria lá, aquele presencial, as duas mentorias que ele teve. Ele fala para entrar na segunda reversão. Se você tiver aí no mini índice, buscando aí, se você tiver aí no sniper, por exemplo, você vai buscar aí os 130 pontos e o stop seria na quarta reversão. Então é da seguinte forma, estou aqui com o gráfico do dólar, mostrar a vocês aqui da forma como ele mostrou. Tá aqui, ó. Nesse dia aqui, teve aqui o sniper, ele usou o exemplo do sniper. O sniper aqui no segundo candle do dia não habilitou, porque o candle é maior que 25 pontos. Então ele habilitou nesse aqui, ó. Esse aqui nos habilita. Ele habilitou no sniper 16 pontos. E ele veio, rompeu para cima e não buscou o objetivo. E ele veio, e aqui nesse momento aqui, ó, que ele vem aqui, aqui ele dá a primeira reversão. Você não entrou aqui, você não entrou na primeira entrada, você vai entrar só a partir da segunda reversão. Então ele veio e deu a primeira reversão aqui e não pagou. Como vocês estão vendo aqui, ele vem, dá aqui a segunda reversão e não paga, que era 16 pontos. Então esse aqui é o nosso candle de referência. Então deu a primeira reversão, não pagou. Depois ele vem, sobe,
novamente e dá aqui a segunda reversão. Aqui, segundo ele, entraria segunda reversão. Como ele passou lá, você vai entrar a partir da segunda reversão. Deu a entrada normal, não pagou, primeira reversão, segunda reversão. Aqui entraria, não pagou novamente. Deu aí 7 pontos. O objetivo era o tamanho do candle, 16 pontos. Aí ele veio, desceu aqui, não foi aqui para a terceira reversão, nós estamos na operação, e aqui ele vai pagar. E aqui ele paga o objetivo tranquilo, os 16 pontos. Então, o que ele enfatiza lá? Entrar só a partir da segunda reversão. Ah, entrou na segunda reversão. Aí foi para a próxima reversão. Deu mais uma reversão. Foi para a terceira reversão. Você faz aí a terceira reversão normal. Na hora que ele voltar para ele ir para a quarta reversão, aí você estopa. Você vai estopar onde seria isso a quarta reversão. Só que como você entrou atrasado, você vai tomar só 2 reversões só. Então você vai perder menos. É isso que ele enfatiza lá. Entrar atrasado. Isso aí vai fazer você ter aí praticamente impossível perder. Que segundo ele, as estratégias dele não dá. Muito difícil acontecer de dar 2, 3 reversões. E o stop se dá na quarta reversão. Então seu stop vai ser um stop menor. A segunda estratégia que ele fala é o receita de bolo. E ele fala entrar na segunda reversão, nova mesma coisa, e o stop na quarta. E o objetivo 130 pontos. A terceira estratégia é a do dólar atualizada. É aquela versão lá atualizada lá. A primeira versão era 4 pontos que buscava. Na que ele atualizou, você busca 6 pontos. E ele fala, você vai entrar na mesma proporção. Segunda reversão, buscando 6 pontos. E o seu stop se dá na quarta reversão. A quarta estratégia passada é o sniper no mini índice. Você vai buscar 170 pontos e a mesma coisa. Você vai entrar na segunda reversão, como eu mostrei a vocês aqui, ó. Aqui está no dólar. No mini índice, vocês vão entrar a partir da segunda reversão também, com todas. Desde ali a receita de bolo, chá do dia, o sniper, você vai buscar 170 pontos. Vai ser seu objetivo. Você vai entrar a partir da segunda reversão. E a quinta estratégia é o Jack Valente dólar. Aí só que o Jack Valente vai entrar da seguinte forma. Você vai entrar depois de 3 stops consecutivos. Como assim? Aí ele explica lá. Tem que ser 3 stops consecutivos. Você vai aguardar, ele deu a primeira entrada, habilitou, rompeu o candle. Pode ser tanto mini índice como mini dólar. Você vai esperar, ele deu a primeira entrada, não pagou o objetivo, estopou. Iniciou nova operação, não pagou o objetivo, estopou. Aí na terceira você vai entrar. Então, depois que der 3 stops consecutivos, aí ele deu ali 1, 2, no terceiro, aí você vai entrar. Ele fala que se você fizer isso da forma que ele está explicando aqui, a chance de você perder vai se tornar mínima. Por isso ele enfatiza lá no início, você vai se tornar um trader de alta performance. Aí ele fala, as 2 últimas estratégias vai ser a cereja do bolo. Ele vai falar lá no final. Essas 2 ele não vai falar agora. Então, as 5 estratégias dele são essas aí que eu falei. A primeira dela, chá do dia, entrando aí na segunda reversão, buscando aí 130 pontos. Segunda estratégia, receita de bolo. Mesma coisa, buscando aí objetivo 130 pontos, entrando na segunda reversão,
a partir da segunda reversão. A terceira estratégia é o dólar atualizado, buscando 6 pontos, entrar na segunda reversão. A quarta estratégia é o sniper no mini índice, buscando 170 pontos, entrando ali a partir da segunda reversão. E a quinta estratégia, o Jack Valente, entrando ali depois que der ali 3 stops consecutivos. E ele fala que as outras duas últimas ele vai deixar ali para o final, vai ser falado no final, ali nas últimas aulas, que vai ser a cereja do bolo. Segundo ele, pessoal, vocês colocando em prática isso que está sendo passado aqui, vocês vão se tornar vencedores. Na aula 7, ele fala sobre o capital sugerido. Ele fala R$2.000 para a estratégia Pica Master, é ali a das últimas estratégias que vai ser falado, que é a estratégia mais assertiva no mini índice. Essa aí dá para fazer ela aí com um capital de R$2.000. Já para a estratégia cereja do bolo e dólar, ele recomenda ali um capital de R$10.000, pois o dólar é mais pesado, é mais alavancado. Mas, como ele fala, o prêmio é maior. E o que ele enfatiza lá? O 1%. Sempre ter isso em mente. Sempre ter isso na mente. Buscar 1%. Aí ele fala sobre a terapia do trader, para que já é aí um novo conceito, ele vai estar falando mais à frente. Segundo ele, para se operar tem que ter um capital de R$20.000. Segundo ele, ações e opções é mais tranquilo. Por isso, se você for operar ali ações, opções, a chance de você perder é mínima. Por quê? Existe risco? Sim, mas como você ali não tem que finalizar no final do dia, entrou numa operação, comprou as ações, ela não valorizou, não ganhou, você fica posicionado com ela, entra em swing trade. Então é mais tranquilo. Então ele vai falar mais à frente sobre esse capital de R$20.000, que quanto mais capital você ter para operar, mais você vai poder particionar ele e mais chances de você ganhar vai ter. Porque segundo ele, quanto mais dinheiro você tem, você vai estar buscando 1% ao dia, vai estar fazendo aí um pouco mais de capital. Para esse vídeo não ficar muito longo, pessoal, a aula 8 e a aula 9 são aulas aqui que ele falou bastante aqui, fala sobre o horário das entradas. Segundo ele, as entradas só funcionam até as 11 horas. Então, se der alguma entrada após as 11 horas, ele fala não entre após esse horário, não entre mais. Por quê? Segundo ele, de 9 até ali por volta ali de 10 e 15, tem o CPF ali operando, são as pessoas físicas. E a partir ali de 10h30, abre lá o Dow Jones, aí cria ali uma maior volatilidade. Então, por isso, até às 11 horas. Se caso não der entrada aí, você aguardou ali a primeira, deu a primeira reversão, segunda reversão, mas já ultrapassou de 11 horas, não entre. As estratégias só são ali assertivas até as 11 horas. Se caso você já tiver entrado na operação e já ultrapassou, ele já está na operação e é 11h30 e ela ainda não pagou, você segura ela até meio-dia. Deu meio-dia, você zera, tanto no gain ou no loss que tiver, porque segundo ele, após meio-dia se torna muito mais difícil, porque aí quem já ganhou, já saiu, e as pessoas que já perdeu já saíram, e o que acontece? Aí você vai estar enfrentando ali os robôs ali de alta frequência ali, os HFTs dos bancos. Então, você meta o pé, saia fora, não seja ali, não vou esperar que vai pagar assim, vou aguardar.
saia. Deu meio-dia, não pagou, ou o que tiver pagando ali, saia, zere as operações. Na aula 9, ele fala ali os 4 passos para atingir a consistência. Ele fala o primeiro passo é a conscientização do 1%, que é o nosso prêmio. O segundo passo é ter uma estratégia confiável, como ele fala lá das estratégias dele. Você vai escolher uma estratégia, que ele vai falar mais no operacional à frente, segundo ele, que você vai estar escolhendo, vai falar lá na parte de psicologia do trade. O terceiro passo é o gerenciamento de risco. E o quarto passo é a terapia ocupacional. Você vai utilizar ali o simulador, vai ter ele como seu amigo, vai testar tudo isso no simulador. Segundo ele, a maior parte aí dos seus alunos que tem sucesso aí com as suas estratégias são aqueles que ficam ali mais de 2 meses ali no simulador. O gerenciamento de risco, ele fala para particionar o capital. Aí ele fala, se você tem aí um bom capital, o exemplo aí de 200 mil reais como ele usa o seu exemplo lá. Você vai particionar ele aí, dividir ele aí em umas 20 vezes e vai deixar alocado ali somente aquilo que você aceita perder ali. Você vai deixar ali, vamos dar, você dividiu em 20 partes ali, tinha 200 mil, então você tem 10 mil se operar e você vai buscar 1% em cima daqueles 10 mil. O que ele sugere ali? Você vai pegar e você vai buscar 1%. E o seu stop vai ser em cima daquele valor ali. É o que ele faz, tá bom? Aí ele encerra, aí a partir daqui já vai para a aula 10. Ele encerra aí com esses 4 passos aí. Eu estou passando para vocês, ainda que fique um pouco repetitivo, da forma como foi passada lá. Os exemplos que eu estou passando para vocês aqui, como eu utilizei esse exemplo aqui, foi um exemplo igual foi passado lá, nas entradas, a partir da segunda reversão. E nas próximas aulas, eu vou estar dando continuidade aonde ele começa ali já a mostrar na prática, colocando em prática todos aí estes 7 segredos. Ele vai começar a colocar em prática a partir aí da 10ª aula. Bem, pessoal, se está ficando um pouco repetitivo a forma como eu estou falando, é a forma como é passada lá. É o jeito como ele fala, eu estou passando para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, pode deixar aí nos comentários aí se ficar alguma dúvida, tá bom? Essas são aí as estratégias, as outras 2 últimas vai ficar aí pro final. Eu estou dando sequência aí da forma como ele passou lá. E se vocês não nos seguem aí no Instagram, nos acompanhem lá, tá aí na descrição do vídeo aí. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.